O apóstolo Paulo foi um cara que mudou de time. Ele perseguiu os cristãos, aí se converteu, virou comunicador e ajudou a espalhar o cristianismo pelo mundo. O meu convidado tem trajetória parecida. Ele era banqueiro, teve um estalo e hoje usa o seu talento de comunicador para espalhar o evangelho do anticapitalismo. Ou não é bem assim? Nós vamos saber agora diretamente com ele, Eduardo Moreira. Bem-vindo ao Provoca. Obrigado, Marcelo. Um prazerzaço estar aqui com você. E, caramba, não sou digno dessa comparação. Eu tenho as minhas curvas da minha estrada de Damasco, né? Mas, eu já te joguei logo lá em cima. Mas... Que é para onde eu acho que você quer chegar. Nós vamos ver agora. O São Paulo. Olha aí, ó. Já tem gente chamando. Não é. E eu botei no silencioso. Isso aqui, sabe o que é? Olha, é legal, porque eu gosto de fazer as coisas assim ao vivo. Isso aqui é o seguinte. Quem é? Não, é Paulo Guedes. Não é, cara. Eu coloquei um alerta crítico aqui, porque minha casa foi assaltada. Ninguém sabe disso. Deixar até com... Por favor. Com cara. Quando ela foi assaltada... Entraram, reviraram tudo logo depois das eleições, não levaram nada de valor, mas levaram ali um laptop. E a primeira coisa que eu fiquei suspeitando era de que era alguma coisa, enfim, política, né? Sim. Porque eu recebo muitas ameaças de morte, vídeos de pessoas que mostram o rosto. E aí, o que eu fiz? Eu instalei um super sistema de segurança. E aí, assim, o celular fica no silencioso. Mas quando ele vê uma pessoa em tal lugar, eu boto um negócio que, assim, passa por cima de tudo que é silencioso. E era alguma ameaça, não? Não era. Não era, felizmente. Não era, eu vi aqui que não era. Felizmente. Mas eu te peço perdão por isso ter acontecido. Nunca tinha acontecido. Imagina, começamos bem, eu diria. Mas o Eduardo Santos, São Paulo, ele estava indo para Damasco, caiu do cavalo e teve o estalo. Isso. Com você tem um cavalo. Tem. E eu vou querer saber mais desse cavalo, mas você já caiu do cavalo no mercado financeiro? Ah, já. Eu quebrei 2 vezes no mercado financeiro. Como que foi? E ninguém sabia, né? E era engraçado porque eu chegava nas reuniões de família, eu com 20 e poucos anos, trabalhava no Pactual, era a época que tinham vários caras do mercado com 25, 26, 27 anos, que tinham milhões e milhões. E a galera da minha família achava que eu tinha um monte de milhão. Eu vivia aquela fase de mercado financeiro, querendo, né, mostrar aparência. Entusiasmo. E eu fazia aquela cara de pôquer, assim, né, para não mostrar que eu estava completamente quebrado. Aí teve depois de, enfim, vários encontros, assim, o pessoal na maior curiosidade de perguntar quanto que eu tinha acumulado de dinheiro. Aí eu cheguei para eles e falei assim, gente, olha só, eu sei que vocês têm maior curiosidade de saber quanto dinheiro eu tenho, então eu vou revelar, vocês são família, todo mundo próximo, aqui a gente não tem segredo. Eu estou com 25 anos, já estou indo para o meu 2º milhão de reais. Aí os caras, caramba, é mesmo? Eu falei, porque o primeiro eu desisti há muito tempo, porque eu quebrei 2 vezes, não consigo chegar no primeiro de jeito. Você já tinha quebrado 2 vezes. Aprendo tudo sozinho, sem fazer aulas. Tá me dizendo que você é um gênio? Não, eu sou pobre. Você fala de assuntos que a gente não entende. A gente, que eu digo, todos nós que não acompanhamos juros, mercado, eu nem sei os nomes, assim, renda fixa, renda variável. É importante a gente saber isso? É importante, Marcelo, porque eu falo o seguinte, as pessoas se dividem em 2 tipos. As que têm, as que devem dinheiro. Não tem o terceiro. Você tem ou você deve. Né? E se você tem ou deve, você provavelmente está sendo passado para trás pelos bancos e pelas corretoras. Só tem 2 tipos, 2 tipos de investimento, Marcelo. Para que serve o investimento? As pessoas, para poder gerar riqueza, precisam ter uma riqueza inicial. Você não consegue gerar riqueza sem ter nenhuma riqueza. Eu vou pegar aquela maçã na árvore e não gastei riqueza nenhuma. Você saiu daqui, foi caminhando até lá, você gastou energia. Então, você usa a riqueza para poder gerar a riqueza. Quando você não tem riqueza, você tem que buscar essa riqueza em algum lugar. E só tem 2 maneiras. Ou você traz um sócio, ou você pede o dinheiro emprestado. Isso. Não tem uma terceira. Ou é sociedade ou é empréstimo. Empréstimo. Se é sociedade, é ação. Ação da bolsa. Empréstimo é renda fixa. Acabou. Só tem esses 2. O resto tudo, CDI, LCA, CDB... É o quê? É tudo ou renda fixa, ou uma dívida,
ou um pedaço de propriedade. Não tem um Meu terceiro, Deus, cara. é um muito monte de simples. nome pra gente ficar enrolado. É isso aí. Nessa trama. Porque você ficar enrolado nessa trama, Ah. é até legal o jeito que a gente está sentado aqui, É. porque antigamente os bancos, eles propositalmente tinham uma mesa que ficava um pouco acima do gerente, uma mesa grandona, o gerente vestido de terno, gravata, e o cara chegava aqui pequenininho, sem entender nada daqueles termos, menor assim, e aí o que o gerente falasse, ele falava, tá bom, sim, ok. Você tá me chamando de gerente de banco, é isso? Né, você tá com moral pra caramba, pô. Eu acho que é você que tem o poder aqui. Pelo menos é o que dizem. Dizem as redes agora que você é o cara, Eduardo. Você é o cara. O que que você quer com o Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo? Eu cheguei à conclusão, Márcia, e pode ser uma conclusão muito simples, muito óbvia, né? Mas que a gente vive um mundo onde as pessoas opinam, lutam, se engajam por histórias e não por fatos. Tá. Né? Eu, por exemplo, eu defendo com unhas e dentes a Amazônia. Eu não conheço a floresta amazônica. Eu nunca fui lá. Eu defendo uma história que me foi contada. Né? Eu defendo o povo Yanomami, que está passando, enfim, por essa loucura, por esse genocídio. Eu não conheço o povo Yanomami. Então, a visão que a gente tem de mundo depende muito das histórias que chegam através como elas são da gente. contadas. Isso, e do que é contado, de como e do que é contado. E onde a gente ouve essas histórias? A gente ouve na escola, a gente ouve na televisão, a gente ouve no jornal. Então, eu falei, então eu vou entrar na guerra das versões de histórias que são contadas. Na informação. Que é o que a gente chama de eu gosto muito de etimologia das palavras, você já deve ter percebido. Informação, ou seja, a forma como a gente se molda por dentro, de dentro para fora, com aquela percepção que a gente tem de mundo. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Eu sempre olhei para você atento a esse Instituto Conhecimento Liberta, que você precisa falar, você ainda não falou, né? E para mim o seu negócio sempre foi comunicação. Eu falei, o Eduardo não é um banqueiro, não é um economista, ele é o Silvio Santos da era digital. Você aceita esse cargo, não? Não tem como eu aceitar ou não aceitar. O que as pessoas... Isso é outra coisa que eu parei de brigar muito, sabe? A visão que as pessoas têm de mim é a visão que as pessoas têm de mim. Não adianta eu querer brigar com o ponto de vista de alguém que está com uma vista... De ser um comunicador? De ser um comunicador. Eu acho que eu sou um contador de histórias. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou um contador de histórias. Agora, você é um contador de histórias que tem um passado de banqueiro e que agora é considerado anticapitalista. É isso mesmo? Eu acho que sim. Entre aqueles que são anticapitalistas, eu acho que você tem várias visões de mundo também diferentes. Não, e você propõe uma visão, né? Eu acho que isso é importante. Eu gosto muito dessa visão de liberdade de traduzir o que está acontecendo. Aí a gente se alinha bastante. Mas eu queria ainda entender como que um banqueiro vira uma pessoa de esquerda, né? Eu acho que você é uma das pessoas mais de esquerda entre as pessoas de esquerda que eu conheço, e olha que eu sou amigo do Chico Sá, que trabalha com você. Você está à esquerda já do Chico Sá, você concorda, não? A Folha de São Paulo, ela fez um negócio que era ideologiômetro, alguma coisa do tipo. E tinham 1.700 pessoas jogadas ali. E ali eu fiquei, à minha esquerda, se não me engano, acho que tinha o Stedley, tinha umas 4 ou 5 pessoas. Eu até liguei pro Stedley depois, falei, Stedley, somos 5, 6 aqui, né? Tamo junto. E por que engana um pouco? Porque eu sou um cara, branco, eu sou um cara visto como rico, e realmente para padrões brasileiros, eu sou rico para os padrões brasileiros. Mas me conta, você é ou não é rico? Não tenho a menor dúvida que para os padrões brasileiros eu sou rico. Tá. Eu vim do mercado financeiro, o cara fala uns termos em inglês, não sei o quê. E aí quando você vê, fala assim, pô, não é tão esquerda. Sei. Porque você está analisando, né? Se não me engano era o Schopenhauer que falava isso, que 90% do que a gente analisa não é o mérito do que está sendo discutido. Sei. É o que a gente está vendo e o que a gente já tem meio que pré-concebido como
padrão ali, né? E eu caio naquele padrão do cara que não é esquerda, né? Mas eu me considero hoje em dia um cara super à esquerda e luto por ideais que eu tenho, assim, quase certeza que jamais serão alcançados no meu lifespan, na minha vida, no nosso horizonte, mas eu tenho que apontar para algum lugar. E eu não posso apontar para o médio, porque eu acho que isso me tornaria medíocre. Eu aponto para o que eu acho que é ideal e sei que as pequenas vitórias, apontando para esse lugar, podem nos levar para lugares melhores. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico tá mais rico e o pobre tá mais pobre. E o motivo da dor eu já conheço. É que cima sobe o de baixo desce. Quando eu te comparo com o Silvio Santos, não é à toa, porque o Silvio montou um modelo de negócio que é uma emissora de televisão incrível, né? Conseguiu fazer a segunda emissora do país baseado no baú da felicidade. Isso. O seu caso, os recursos vêm de cursos, né? Isso. Como é que... O modelo utópico, que eu não sei até quando eu consigo escalar, Isso. Eu não sei se eu consigo ser uma rede de televisão para brigar com a Globo com esse modelo. Né? Mas qual é o modelo que a gente tem hoje em dia? A gente fez uma universidade de tudo para todos. É um lugar, um espaço, onde a gente tem hoje em dia mais ou menos 200 cursos. São cursos dados pelos melhores professores. E é um lugar físico ou é virtual? Ele é virtual e está começando a construir agora salas físicas em locais onde as pessoas sequer têm acesso a Wi-Fi ou um aparelho. Por exemplo, a primeira foi aqui na paróquia do Padre Júlio Lancelotti, na Cracolândia. Sim. A gente colocou as mesas, colocou os computadores de última geração, reformou a sala, colocou Wi-Fi e a gente banca tudo. Vamos construir agora, vou até lançar essa semana, um projeto junto com o vereador Renato Freitas, que é aquele de Curitiba, que foi perseguido e, enfim, agora virou deputado estadual. Vamos fazer uma panificadora comunitária para poder atender a comunidade, empregando ex-detentos e pessoas da comunidade, e a sobra ali do que você tem de recursos vai ser usada para poder alimentar os moradores que vivem em situação, enfim, de fome ali na região. Então, a gente está começando a construir coisas físicas, mas a base do ICL são esses cursos online. Quem não pode pagar, essa é a regra, faz de graça. Então, todo mundo, a gente tem 20 mil bolsistas hoje em dia. O Eduardo, o que você diria para as pessoas que estão te ouvindo e falando, esse cara é doido? Eu ia falar, pô, se você conhecer, você vai achar que é muito mais. E eu vou te falar uma coisa, a legião de fãs que segue esse rapaz é grande. E eles mandaram perguntas. E algumas, inclusive, ardidas. Vambora. Ardidas, para mim, inclusive. Estão preocupados, estão achando que eu sou de direita aqui. Você já me chamou de gerente. Desculpa. Agora, não. Aqui o programa chama Provoca. Léo, ele considera fazer uma aproximação com pessoas e entidades da esquerda radical ou o propósito do ICL é conciliatório? Acho que ele está falando conciliatório com a direita. Né? É ótima pergunta, mas o engraçado é aquilo novamente. Poxa, será que o Eduardo faria né, uma conversa com alguém da esquerda radical? Pô, eu sinceramente, eu acho que o sistema financeiro no Brasil tinha que ser público. Eu acho que não tinha que ter banco privado. Aí você chega para mim e fala o seguinte, e eu te dou um motivo rápido para isso. Não. Você tem depositado nos bancos hoje no Brasil 5 trilhões de reais. E o governo tem dificuldade para arranjar 5 bilhões para poder construir coisa. O que a China faz? O que países que hoje em dia estão tendo um crescimento brutal fazem? Eles fazem o seguinte, essa poupança toda que vocês têm, você vai ter a mesma rentabilidade. Eu vou te oferecer o mesmo serviço, só que eu vou poder direcionar, te dou até mais garantias do que o banco privado pode, porque eu sou quem emite o dinheiro, mas eu vou poder direcionar isso para o crescimento no país. Mas, Eduardo, a China é uma ditadura, é isso que você acha que a China funciona? Vamos lá. Eles decidem sobre políticas. Essa é uma boa provocação. De governo. Essa é uma ótima provocação. Eu nunca estive na China, tá? Eu já estive você e quase já fui esteve preso. Na China. Isso. Exatamente. E você esteve na China com o olhar de um brasileiro
que nasceu e foi criado aqui num regime que foi o que você conheceu, ouvindo sobre essa história de uma democracia quase que utópica, muito distinta do que a gente vive na prática. Um país cheio de coronéis, um país onde o dinheiro faz as pessoas mandarem muito, onde quem é preto e pobre tem direitos que são absolutamente diferentes na prática de quem é branco e rico. Então, é uma democracia em tese, mas na prática é um país onde as pessoas sofrem muito, onde as pessoas são aí a condenadas. gente concorda. É que você propôs a China Isso. Aí e vou eu pra China. perguntei se é legal um país onde não há liberdade de expressão, por exemplo. O ICL não existiria na China. Mas aí vamos lá. Será que se você perguntar, e eu não tenho essa resposta para você, se você perguntar para as pessoas que moram na China se elas se sentem mais tolhidas e cerceadas do que, por exemplo, as pessoas no Brasil se sentem, e ensinando a pessoa a Elas não responder. podem responder essa pergunta, Eduardo. Os veículos são todos controlados. Mas aí elas nascem com uma outra lógica. Elas já nascem controladas. Essa que é o ponto. Né? Mas dentro de um padrão. E aí eu te pergunto, será que a gente aqui também não nasce controlado, Thay? Nós estamos aqui conversando e me parece que isso não vai ser censurado. Né? Eu quase fui detido na China simplesmente por estar com o microfone na Praça Celestial. Eu quase fui morto no Brasil por ter uma opinião divergente do Bolsonaro. Eu tenho processos na justiça bom ponto de pessoas para se manterem a uma distância de mim, porque são pessoas que enviaram vídeos com o rosto, simplesmente porque eu tenho uma opinião distinta. Eu estava num grupo do Paulo Guedes de 50 detratores da República, sendo monitorado pelo Ministério da Economia. Eu era o detrator número 5. Então, eu digo o seguinte, com certeza, o modelo de liberdade utópico que eu tenho passa longe do que é, hoje em dia, a condição de liberdade que as pessoas têm morando na China. Mas, novamente, as pessoas nascem dentro daquele regime, como algumas pessoas que nascem em algumas monarquias europeias, acham que ter rei ou rainha é bacana e vale a pena. Né? Será que só existem essas duas opções? Porque quando eu te provoquei para você me dar um modelo e você falou que os bancos brasileiros têm que ser estatais, é isso que você falou? Não? O sistema financeiro, na minha opinião, deveria ser público. E aí você logo foi para a China. Eu falei, olha, só que aí o ICL vai ser fechado. E aí? Mas você sabe que se o sonho que eu tenho é um dia chegar e falar assim, Eduardo, não precisa mais de ICL. De ICL. Você já é o presidente da China. Hay que trabajar para vivir. El que no produce algo está viviendo a costilla de alguno que trabajó, pero la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Dizem que o dinheiro move o mundo, mas o que move o mundo mesmo é esse assunto aí do nosso próximo bloco. Vocês sabem que é o sexo. Não, é brincadeira. É o poder. É disso que nós vamos falar com o Eduardo Moreira. Até loguinho. Raul Seixas dizia algo assim: a civilização ficou tão complicada que se tornou frágil como um computador. Uma criança com palito pode parar o motor. Em 2020, o motor parou por causa de um vírus. O meu convidado, economista, engenheiro, empresário, comunicador, Eduardo Moreira, que para mim é um Roberto Marinho de si mesmo, certamente ele vai saber nos dizer. Eduardo, esse sistema político, econômico, social em que a gente vive, de repente se mostrou que não é tão sólido quanto parece. Eu acho que isso ficou escancarado com a pandemia. Os números de pobreza, eles estavam aí. É curioso, Tais, porque a gente cria um modelo que é muito baseado no progresso, é um modelo que é baseado na promessa, né? O que está por vir, né? E que justifica o sacrifício de hoje. O problema é que quando aquilo que está por vir chega,
Não chega para todo mundo. Não era. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, porque eu acho que é o seguinte, ó, a gente tem que fazer um programa de distribuição de renda para poder gerar mercado consumidor. Isso, para mim, é tão perverso pensar assim. Por Você quê? tem que fazer um programa de distribuição de renda porque tem pessoas que passam fome. Sim. Tem pessoas que estão com frio, tem pessoas que estão doentes e não têm o remédio para comprar. Como consequência, você acaba gerando um mercado consumidor, mas não pode ser esse o seu objetivo. A gente tem que proteger a Amazônia e evitar o desmatamento. Não é porque se não fizer isso, como muitos dizem, a Noruega não vai mais investir o dinheiro no Brasil. A gente tem que fazer isso porque a floresta merece ser cuidada. Sim. Porque a terra ela é toda entrelaçada e uma coisa que você puxa aqui, literalmente o bater de uma borboleta pode causar um furacão. Uma árvore derrubada pode causar uma pandemia que deixa o mundo inteiro em pânico. E aí a gente cuida disso e tem, obviamente, os efeitos colaterais que são todos benéficos. A Noruega passa a investir dinheiro, mas eu acho que a intenção que você coloca numa ação, isso é até filosofia oriental, ela faz muita diferença. Ela não faz pouca diferença. Entendeu? Mas aí a gente vai falar do poder, que é isso que eu quero falar com você. A gente elege presidente, deputados, senadores, né? E tem a sensação de que as coisas não mudam. Por quê? É o centrão mesmo que está no comando? Quem está no comando da bagaça? É isso que eu quero saber. Eu acho que quem está no comando da bagaça são as pessoas que concentram o capital no Brasil. Sei. De quem que eu estou falando? Né? Eu estou falando de até 50, 100 anos atrás, dos grandes proprietários de terra e dos conglomerados que a gente tinha industriais no Brasil. E como você teve uma financiarização da economia ao longo das últimas décadas, hoje em dia a gente está falando da Faria Lima também. O que colocou o capitalismo num estágio que é um estágio muito triste, que as pessoas que mais acumulam recursos são as pessoas que não conseguem gerar nada de riqueza para a gente. Sim. O dono de um banco ali da Faria Lima, que tem dezenas de bilhões de reais, o cara não produz uma cadeira. Como vocês farfalham, cintilam e tilintam. Oh, a emoção jamais terá fim. Quero que cresçam, floresçam e subam como uma torre. Crescendo pra mim! Para que servem os bancos? Os bancos servem, e é muito boa essa sua pergunta, para levar recursos daquele que tem excesso e não tem uso, para aquele que tem falta e poderia usar e gerar um benefício para todos. Os bancos poderiam ser maravilhosos e gerar eficiência para uma economia. Economia do grego oikos nomei, que quer dizer o seguinte, a gestão da casa. Para a gestão da casa ser eficiente, não adianta eu ter 6 detergentes num lado da casa, eu só vou usar um para lavar a louça, e do outro lado tem um monte de louça suja sem detergente nenhum. Faz o seguinte, leva esse detergente para lá, para lavar a louça aqui, e a louça está limpa na casa inteira. Por que eles não fazem isso? Porque quando você acumula recursos e quando você acumula capital, no nosso sistema você acumula o quê? Poder. Então, você no Brasil poderia, e eles sabem, é mentira, é ingenuidade achar que eles não sabem, você poderia ter um sistema onde até esse empresariado ganharia muito mais dinheiro. Mas ele ganharia muito mais dinheiro e, ao ver os recursos distribuídos de uma maneira mais justa, eles perderiam o quê? Eles perderiam poder. Eles preferem ter menos dinheiro e mais poder do que mais dinheiro e menos poder. Isso é o quê? Isso é medo? Isso é controle. É controle mesmo. Da onde que vem a palavra Senhor, que a gente tanto usa, né? Deus nosso Senhor, a gente não usa isso? O Senhor de escravo. O que quer dizer a palavra Senhor? A etimologia vem de Dominus. Dominus, é daí que vem domingo, o dia do Senhor. Qual a palavra que vem de Dominus? Domínio. Sim. Então, a intenção dessa concentração de poder é ter o domínio
sobre os destinos para que esses destinos te sirvam. E é uma relação de servidão ao Senhor, né? Por isso é uma relação de domínio. O Eduardo, você está fundando uma seita. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. Name of the game? Move the money from your client's pocket into your pocket. But if you can make your clients money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. As perguntas que chegaram são muitas. Ele tem uma seita gigantesca de gente, inclusive gente que está preocupada de você estar aqui comigo. Olha aqui, o Castrupe. Pode mandar pergunta para o Taz também? Marcelo Taz, você acha que a postura do jornalismo brasileiro contribuiu para a ascensão do fascismo no Brasil? Eu vou deixar o meu convidado responder. Eu acho o seguinte, a gente pode ficar numa discussão. É. Se é fascismo ou não é fascismo. É. E a gente pode sair dessa discussão e concordar que o que aconteceu no Brasil foi um absurdo que causou o sofrimento e a morte de centenas de milhares de pessoas. O Brasil viveu uma barbaridade nesse governo, só que muita gente ainda, né, sonha, inclusive com essa volta do Bolsonaro. O que é isso, Eduardo? Você sabe me dizer, não? Olha, tá, isso é uma pergunta super difícil, mas ela mostra algumas coisas, né? Mostra, primeiro, que existe, e talvez não, com certeza legítimo, um ressentimento muito grande na nossa sociedade. Com a política? Eu acho que não só com a política, as pessoas aprender ressentimento da condição. Ou seja, são pessoas que trabalham uma vida inteira. Outro dia recebi uma ligação de uma menina que é aluna da Educafro, um projeto que o Frei Davi tem aqui em São Paulo, e ela falando o seguinte, olha, o meu pai morreu com 65 anos de idade, trabalhou a vida inteira, eu pouco vi meu pai, e ele morreu sem acumular Nada. centavo. E a pergunta é, para onde foi tudo que ele construiu, Tais? Tudo que ele literalmente, a riqueza que ele gerou, para onde foi? A gente tem que se fazer essa pergunta. Para onde foi? Aí você cria uma legião de pessoas ressentidas com o tal sistema, que ninguém sabe de... É igual o mercado. Isso. O sistema é primo do mercado. Exatamente. O mercado acordou nervoso, acordou não sei o quê. Irmão. A culpa é do Centrão. O Centrão também é um mito brasileiro, né? Você já entendeu quem é o Centrão? O Centrão o que a gente chama de Centrão, é a turma que usa a política para fazer negócios. Sim. É tão simples quanto isso. Como é que funciona essa barganha? Me diga, me esclareça. Essa barganha é o seguinte, eu tenho poder né, de direcionar Recurso. Dinheiro público e eu tenho poder de criar leis. Leis que valem dinheiro, porque são leis que podem criar, por exemplo, barreiras de entrada numa determinada indústria, num determinado setor. Isso. Ou leis que podem criar facilidades para indústrias que já estão, ou para, enfim, prestadores de serviços que já estão, enfim, funcionando, né, na economia. E aí eu falo o seguinte, olha só, esse poder que eu tenho, que pode representar lucro para você, é algo que pode ser negociado. O nome disso é chantagem, inclusive com empresários, né? Inclusive com todos nós, inclusive com vamos construir isso ou aquilo. Com cuidado. Se a gente fala chantagem, a gente corre o risco de colocar o político nessa posição de senhor, de domínio, e esse... O empresário também a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o empresário, que é o cara que tem uma lojinha aqui do lado, entendeu? Que rala pra caramba, que acorda às 4 da manhã, paga um monte de imposto. Não recebe nada de volta. E o outro é o empresário, dono da siderúrgica, dono da, enfim, da ultraconfecção, dono da, enfim... Então, são coisas diferentes, completamente. Um tem bilhão, o outro não tem 1000, entendeu? Então, esse que tem bilhão, a gente às vezes coloca, e ele se coloca como refém, como vítima do político. Não é. Ele é o quê? Ele é senhor do político. Ele é senhor, não é nem sócio. Não, ele é senhor do político. Ele do manda centrão. no negócio. É só a gente ver quem são os financiadores
das campanhas desses políticos. Sabatina rápida aqui para você. USB, existe alternativa para o capitalismo de mercado que não seja o comunismo utópico marxista? Isso é outra maluquice, né? Nasceram algumas pessoas no passado, geniais, incríveis, brilhantes, e elas deram a sua visão de mundo e criaram modelos que faziam sentido para elas. Mas isso não é tábua que veio escrito de Deus. Não são pessoas ungidas, né? Cristo é uma palavra que quer dizer ungido. São pessoas como nós, que tiveram ideias. Você está falando do Marx? Eu estou falando de vários. Estou falando do Marx, estou falando do Karl Polanyi, estou falando até do escada direita, do Mises, do Hayek, que são caras para mim, enfim, eu não concordo com nada do que eles falam, mas as pessoas pegam e falam assim, vem cá, e aí, vamos sair dessa torcida, vamos para outra torcida. Tu torce pro Marx? Ou tu torce... Eu acho que é o seguinte, você tem que pegar o que de brilhante essas pessoas nos deixaram de legado em termos de conhecimento e hoje, em 2023, com a tecnologia, com o conhecimento, com as possibilidades, com os recursos que a gente tem, construir um mundo que dê dignidade para as pessoas hoje e não perpetue as injustiças. Felipe Rogério Neves, o que você faria se estivesse no lugar do presidente do Banco Central? Eu praticaria, e de uma maneira estudada, embasada e científica, né, uma taxa de juro muito abaixo da que a gente pratica no Brasil. Tá. E essa taxa realmente não tem explicação a não ser atender, né, essa necessidade que algumas pessoas têm de ganhar dinheiro sem fazer nada. Veja, Thais, que hoje não em dia tem no nada Brasil, a ver com segurança, como é. Zero. Como Zero. é o argumento. Zero, e eu te explico aqui em 2 minutos. Segurança seria, você poderia falar, o Brasil deve muito dinheiro, eu tenho medo dele não pagar. Para fora é mentira, nossa dívida externa é muito baixa e o que a gente tem de dinheiro lá fora é mais do que a gente tem de dívida externa. E se as pessoas todas resolverem tirar dinheiro no Brasil, tem uma crise, né, de fluxo de capitais para o Brasil. O Brasil tem mais de 300 bilhões de reserva. Em relação ao PIB, é um dos países que mais tem reservas do mundo. Porque o Brasil pode sofrer aqui um problema com a moeda dele, com a dívida interna, ele não pagar o quanto ele deve aqui dentro. O Brasil, como ele emite a sua própria moeda, não tem risco dele não pagar. No limite do limite do limite, ele chega aqui, imprime dinheiro e paga o que ele deve. Claro, isso tem impacto inflacionário, né? Algo que você pode... Mas não necessariamente, tá? Isso pode ter um impacto inflacionário grande, etc., mas não necessariamente. Existem pessoas brilhantes que defendem a tal da MMT, Modern Money Theory, né? Que dizem que em algumas situações você emitir, né, dinheiro, para ficar simples assim, não necessariamente é inflacionário. Então você fala, mas a dívida PIB do Brasil é semelhante a outros países que são economias parecidas com o Brasil. Então não tem explicação. Não tem, em nenhum país pratica nada parecido. Dinheiro não é pra vida toda não, irmão. Você é rico pelo tanto que você guarda, não pelo tanto que você ganha, tá ligado? Você tá gostando do Haddad, ministro? E ele é um cara absolutamente incrível e bem intencionado. Ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara que está bem assessorado ali. Então tem secretários que são pessoas muito competentes. Agora, o Haddad, ele é um conciliador. Ele é um diplomata, né, por natureza. Eu estava esperando o seu mas isso não é uma boa qualidade. Eu não acho que hoje em dia, com o Banco Central resolvendo colocar o país como refém, porque o que o presidente do Banco Central tem falado é o seguinte, olha só, se você me mostrar o arcabouço fiscal de tal jeito, reonerar os combustíveis, privatizar tal empresa, diminuindo... Aí eu baixo o juros. Esse cara tá achando que é o quê? É presidente da República? Ou é sequestrador de banco? Ele tá gerando uma política de governo, assim, né? Mas ninguém votou nele, né? Pois é. A gente precisa que as pessoas entendam que o juros do Brasil é alto, o juro real está alto, por que ele é alto e o que a gente precisa fazer para baixar. E o Banco Central tem que ser parte da solução. Como tem que ser o Ministério da Fazenda, como tem que ser o Congresso. E aí eu acho que tem que ter enfrentamento. Tem que ter enfrentamento. Essa é a sua dica para o Haddad. É o que você não... Mas não adianta ser minha dica. Eu não acho que o Haddad fazer isso daria certo, sabe por quê? Não é a característica dele. Não então ele tem que encontrar uma saída usando o perfil dele. As pessoas são diferentes. Agora, uma curiosidade fofoqueiro. Você conhece o Paulo Guedes? Como é conviver com esta figura? Eu conheço pessoalmente muito pouco. Eu entrei no Banco Pactual em 97 e o Paulo Guedes era um dos sócios. As pessoas tinham pânico do Paulo Guedes.
que era um cara que destratava as pessoas, era grosso pra caramba, era um cara que inspirava terror nas pessoas pela forma maldosa e perversa como tratava os outros. E aí comecei a ouvir as fofocas do banco. E a fofoca do banco era o seguinte: ninguém perde tanto dinheiro operando e erra tanto que nem o Paulo Guedes. O cara perde, assim, milhões e milhões de dólares. Aí eu falei assim, pô, mas por que deixam o cara operar? Primeiro, ele é um dos fundadores do banco, então ele tem esse poder no banco. Mas o que eles conseguiram fazer agora é o seguinte: eles tiraram Paulo Guedes da mesa de operação e botaram numa mesa da diretoria lá longe e continuam deixando ele operando. Eu falei, faz sentido. Aí eles falaram assim, mas eles também não fazem ele parar de operar, não? Porque um cara que erra sempre é maravilhoso. É só você fazer o contrário do que ele faz que você vai ganhar muito dinheiro. Então ele acaba servindo como uma sinalização. Era piada que rolava ali. Mas ele tinha uma grande qualidade. Era um excelente vendedor. Era um excelente contador de história. Isso, ele é parecido com você, então. Isso. Se você me acha um bom contador de história... Você é um contador de história. Eu imagino que muita gente que está te ouvindo agora fala assim, peraí, algumas coisas fazem muito sentido, mas peraí, ele quer um comunismo chinês? Não, mas ele é... Né? Não, o comunismo chinês eu não falei em momento algum que eu quero aqui, né? Mas só para deixar... Você não falou, mas eu ouvi. E comunicação é isso. É aquilo que eu falei, não adianta eu discutir quem com o que ouve. a pessoa acha e interpreta. Eu tô aqui te provocando, mas este é o drama. Porque às vezes as pessoas ouvem coisas que nós não falamos, né? Como lidar com isso? O que fazer para voltar o diálogo a acontecer no Brasil? Nós temos visões diferentes, conhecimentos diferentes. E eu acho que através desse encontro de conhecimentos, a possibilidade de um outro lugar. Várias pessoas me disseram, falaram assim, poxa, mas o Tais, não sei o que ele falou da Lava Jato, e várias pessoas provavelmente te disseram também, mas tu vai dar palco pro Eduardo e etc. É isso. E que incrível estar aqui, cara. Claro. E que incrível a gente estar aqui conversando e entendendo, até porque hoje eu sou completamente diferente de 5 anos atrás. Quem dirá, né? Quem eu serei daqui a 5 anos, provavelmente pensando várias coisas diferentes. Eu não tenho dúvida que esse é o grande drama que nós vivemos no Brasil, sabe? O julgamento preconceituoso, né, do que vai acontecer quando há um encontro. No próximo bloco, nós vamos falar do tombo do cavalo de verdade que o meu convidado levou e acabou recebendo uma condecoração da rainha da Inglaterra. Será que é verdade as histórias todas desse cara? Nós já voltamos. O escritor sueco August Strindberg, ele questionava, se o cavalo soubesse da força que tem, seria louco de se sujeitar ao homem, mas se chutasse o balde e se libertasse, iam dizer que ele tinha enlouquecido. O meu convidado, Eduardo Moreira, ele entende tanto de economia quanto de cavalo. Eu estou falando que entende mesmo. Conta aí, Eduardo, os cavalos te ensinaram que o conhecimento liberta, foram eles, não? O que eu aprendi muito com os cavalos foi sobre como, né, o caminho da não violência é muito mais eficaz do que o caminho da violência. E você está falando de um caso factual. 100% factual. Você teve uma queda de um cavalo, né? Isso. E aí entendeu que eles tinham uma vida muito sofrida, é isso? Eu aprendi com um americano que é conhecido, né, ainda vivo, de 35, então faz 88 anos agora em maio, um encantador de cavalos que inspirou aquele filme do Robert Redford, etc. Ele chegou à conclusão que existia uma linguagem, uma comunicação entre os cavalos, que ele chamou de linguagem ecos. Ele resolveu batizar desse nome. Uma linguagem comportamental, gestual
e que cria as regras do grupo e cria o vínculo, o bond ali do grupo. E ele percebeu isso e falou, será que se eu me comunicar com os cavalos através dessa linguagem que eles desenvolveram, será que eu seria aceito, né? E ele começou a fazer isso muito jovem ainda, com 12 anos de idade. Tinha sofrido muita violência do pai, enfim, tem mais de 70 ossos quebrados por violência doméstica. Isso foi há pouco tempo comprovado num exame de ressonância que fizeram nele. E aí começou a domar os cavalos sem usar violência num prazo muito mais rápido e começou a criar campeões mundiais de várias categorias no cavalo, de corrida, de saltos, de tudo que você puder imaginar. Descobriu como se comunicar com os cavalos. Esse cavalo tem um espírito indomável. Você tem mesmo um espírito indomável. Calma, garoto. A relação de cooperação entre homem e cavalo é muito mais efetiva do que a relação chicote e domínio com o cavalo. E aquilo, para mim, foi uma alegoria tão importante, tão bonita para todas as relações que a gente tem. Para a sua vida também. Para a minha vida, sim, para a relação com os meus filhos, para a relação com as pessoas que estão no meu entorno. E isso te levou, eu queria que você me confirmasse, a ser condecorado pela Rainha Elizabeth. Eu escrevi um livro sobre isso. O livro se tornou o livro mais vendido no Brasil. Ficou um bom tempo em primeiro lugar em todas as listas. E muitas pessoas começaram a falar sobre a não violência aqui. E aí o Monty Roberts levou ao conhecimento da rainha, que tinha uma relação muito próxima ali com os cavalos, né? De cuidado, de adoração quase. E falou, poxa, tem uma pessoa que está ensinando o meu método e usando os cavalos para falar de não violência. E eu acho que ele merecia uma condecoração da senhora. E ela falou assim, pô, então vamos chamá-lo para condecorá-lo. Em 2012, eu recebi uma condecoração da Rainha Elizabeth pelos serviços prestados para eliminar a violência na doma de cavalos. E aí, esse tombo do cavalo deve ter feito você ficar muito tempo se recuperando, né? O que você aprendeu sobre o tempo? O tempo não é feito para medir ou explicar o que passou. Ele é feito para tentar prever e ordenar o que virá, como tudo que a gente criou. Essa tese, uma das teses do novo livro. A linguagem, a matemática, tudo que a gente cria é para poder ter menos incerteza e poder tentar adivinhar como será o amanhã, porque a gente acredita que isso nos traz uma vantagem evolutiva. Mas né? que não está dando muito certo, né? Não, essa tentativa. Não, zero. Porque ela é absolutamente impossível. A gente vive, a condição sine qua non para a vida existir é existir incerteza. Thais, você já pensou que sem incerteza não haveria escolha? Será o amanhã, responda quem você bebeu. Poderia vir acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Ana Cohen, como você se sente quando é chamado de banqueiro arrependido? Ex-banqueiro arrependido, com certeza, né? Mas não me provoca nenhuma grande emoção. Porque você tem arrependimento de ter sido banqueiro? Um arrependimento, né? E a gente tem que entender o que significa arrependimento. Significa o seguinte, poxa, eu não concordo com nada disso hoje em dia. Eu consigo me ver como alguém que emprestou o tempo, a inteligência, o esforço pro lado que concentra a renda, pro vilão desse filme. Pro sistema. Eu consigo. Então, esse arrependimento eu tenho. Agora, se você me perguntar, Eduardo, poxa, você acha que você lá atrás fez uma coisa que hoje você pensa, como é que eu fui fazer isso? Thais, a família a quem eu sou grato e amo de paixão, onde eu nasci, é uma família que tem um conjunto de valores, uma visão de mundo. Os lugares onde eu estudei me deram uma visão de mundo e um conhecimento. Os amigos que eu tive, as emissoras de TV que eu assisti, elas me permitiram fazer isso. E eu fiz o melhor que eu pude, cometendo um monte de erro, mas foi o melhor que eu pude. Conta um para mim. O quê? Um erro bem ardido que você cometeu.
putz, eu acho que eu já, nos lugares onde eu trabalhei, eu já tratei pessoas com muita arrogância, sabe? Achando, querendo, mas assim, você foi falar do Paulo Guedes e agora não, mas querendo disputar e mostrar que eu podia ser que nem eles, assim, também, sabe? O que te ajudou a enxergar isso? Putz, eu acho que uma sequência de eventos aparentemente não correlatos, que foram o tombo do cavalo, a gente falou, eu comecei a viajar o Brasil para dar palestra sobre não violência, comecei a conhecer o interior do Brasil, aí comecei a ver uma desigualdade que eu não conhecia, aí comecei a estudar educação financeira para poder dar aula, comecei a descobrir que o que eu fazia era o que gerava essa concentração de renda, o papel do banco ali no sistema. Aí comecei, tudo foi agregando. Agora, talvez o que mais mudou foi a temporada que eu morei no MST. Quando eu pedi para morar no lugar onde eu tinha mais preconceito. Os lugares onde eu vejo na televisão que são, assim, o terror. E o que você viu? Eu vi, assim, uma realidade, primeiro, absolutamente diferente do que eu tinha aprendido e maravilhosa. Um lugar onde as pessoas têm, como eu nunca tinha visto na vida, um sentimento de coletividade e de cuidado um do outro que a gente não tem. Aí, gente, é o MST, maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, demonstrando aí como é possível produzir alimento em massa, respeitando o meio ambiente, sem trabalho análogo à escravidão, com preocupação social. E o que você tem a dizer para as pessoas que têm uma visão preconceituosa do MST e isso se deve a alguma coisa que o próprio movimento imprimiu na mente delas? A gente começou o programa falando que a gente opina sobre histórias e não sobre fatos. Provavelmente essas pessoas que têm uma visão do MST como essa que eu tinha e que a maior parte das pessoas tem, elas estão opinando, como eu estava opinando, sobre histórias que me foram... Ah, mas eu vi a imagem. A imagem é parte de uma história, de uma versão da história, né? E a gente opina sobre essa história. Então, uma provocação que eu faço para vocês. Me aponte um dono de emissora, rádio ou jornal do Brasil grande que não seja grande proprietário de terras. Eu quero não quero dois. Eu quero um. Podemos falar de todos eles, não preciso falar os sobrenomes, todo mundo sabe os sobrenomes. Não tem nenhum. Tem uma propaganda, é isso que você está dizendo, que quer que as pessoas vejam o MST como um potencial invasor de terras. O Brasil, e é muito interessante a gente, enfim, ter isso claro em mente, e são vários os sociólogos e historiadores que nos lembram isso, enfim, desde sempre. O Brasil, ele não pode ser compreendido sem a gente compreender a questão da terra. E aí você chega e fala o seguinte, tem um grupo que questiona essa forma como a terra nos serve a nação, né? Tem um grupo que questiona um país que nasceu acertando na loteria e tem água, recursos minerais, terras para plantar, incidência de sol, um clima adequado, etc. E tem uma fome enorme e pessoas querendo um pedaço de terra para poder trabalhar. E aí você fala o seguinte, poxa, se tem tanta terra e está faltando para tanta gente, tem alguém que tem que estar com terra em excesso e que não está usando. E aí essa turma é uma turma que tem ali uma interseção com os donos dos grandes veículos de comunicação. E não é interessante para essas pessoas dar poder para um grupo que quer redividir poder e terras no Brasil. Agora, então eu convido as pessoas a conhecer o MST. E agora eu te convido a dar uma dica para o MST de comunicação. Aí, boa. Tá? Boa. Você não acha que às vezes eles pisam na casca de banana? E aí agora o Eduardo, como é que é, o comunista, né? Lá vem vai aflorar, lá vem o Eduardo comunista. Quando teve agora essa questão da Suzano, na Bahia. A Suzano tem, enfim, plantações gigantes de eucalipto, principalmente no sul da Bahia. São monoculturas que chegam, tomam áreas
enormes, acabam com a fauna no lugar, acabam muitas vezes com os recursos hídricos do lugar, acabam com os empregos do lugar, porque você tem um negócio muito ali mecanizado e precisa de muito pouca mão de obra para você depois colher aquilo que você plantou. E isso gera conflito com as pessoas que têm esse questionamento sobre a questão da terra no Brasil. Alguns anos atrás, o MST, que tinha ocupado uma dessas áreas, entrou em acordo com algumas dessas empresas, não só com a Suzano, de áreas que seriam cedidas para o movimento. Isso. A Suzano não cedeu a área que ela acordou com o MST. O MST agora entrou de novo na área e falou assim, vem cá, você vai cumprir o seu acordo ou não? E aí várias pessoas que são, enfim, que eu chamo de rico bonzinho, provocando, falam assim, putz, cara, mas o MST não pode fazer isso, ocupou a área produtiva, assim me quebra com os meus amigos, né? Eu tô defendendo, comprei até o boné do MST. E aí eu falei, meu irmão, vem cá, você não entendeu nada. O MST é um movimento de luta. O MST é um movimento de enfrentamento, é um movimento de embate. E a luta tem conflito, a luta não é conciliatória sempre. A luta vai ter momentos que você vai olhar e vai falar o seguinte, cara, ferrou. É conflito mesmo, entendeu? É enfrentamento mesmo. E não tem solução a não ser a gente ter outra lógica. Senão, e aí eu vou usar uma frase forte, senão é guerra. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we from. Easy no, no need to go down. Onde você quer chegar, Eduardo Moreira? Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente sempre imagina onde você quer chegar para os outros, né? Quanto você quer ter de dinheiro, qual o cargo político que você quer ter, qual o carro que você vai conseguir comprar. E quando eu penso onde eu quero chegar, eu penso num estado interior de mais equilíbrio e de mais serenidade. Eu acho que é nesse lugar que eu quero chegar. E aí o resto importa muito pouco, sabe? Em que momento que você está dessa busca? Eu acho que sempre no começo, né? E vou morrer no começo. Mas isso tá tudo bem. Está caminhando. Desde que seja caminhando. Está caminhando. E como você quer ser lembrado? Como uma pessoa que tentou genuinamente. Eduardo Moreira, você que sabe tudo, me diga, o que é a vida? É isso. Qualquer coisa que a gente fale é código, é padrão, é interpretação. E a vida é o que existe antes da interpretação da vida. A gente falar sobre a vida é a gente interpretar aquilo que vem antes dessa interpretação. E aí você colocou limite. A gente está aqui, é vida, né? A gente, enfim, se questionar, a gente tentar uma resposta, a gente ousar não dar uma resposta. Tudo isso é vida. Ele está muito sumido. Paulo Guedes, manda um recado para ele. Paulo Guedes, numa boa, um ministro da Economia que passa um mandato inteiro com 10 milhões de dólares no paraíso fiscal e se sente à vontade com isso, escondendo os recursos, não deixando impostos no lugar onde você ganhou esse dinheiro e, portanto, não cuidando de quem você tinha o dever de cuidar, não merece o meu respeito. Poxa, você vai dormir chateado. Obrigado pela visita, Eduardo. Mas a conversa teve muito carinho, teve muita coisa boa também. Valeu.